Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto Feitosa. E hoje nós vamos falar de um tema interessante, relevo e clima, porém com uma coisa a mais, um tempero a mais. Eu vou usar o bairro de Bangu como objeto de estudo. Mas como assim, professor? Bangu? Calma que eu explico, tá? Vem comigo! Então, amados, eu resolvi usar esse tema por quê? Porque eu morei um bom tempo em Bangu, morei vários anos por lá. E eu percebi que lá tem uma dinâmica, assim, de temperatura e clima bem interessante. E eu falei, poxa, acho que dá para usar isso em uma aula. E eu creio que vocês vão gostar, tá ok? Então, vamos aqui ao slide. Vamos lá? Eu coloquei aí duas imagens, né? Tem uma imagem de uma foto de Bangu bem antiga, antes de ter aquelas edificações mais altas, e ao lado um vale. Por que eu coloquei a foto de um vale? Simples. A formação do relevo de Bangu, ela é basicamente um vale, tá ok? Volta aqui para mim um pouquinho. E eu vou falar sobre o nome Bangu. Porque esse nome ele é interessante para explicar algumas coisas sobre o tema que eu vou falar aqui hoje. Por quê? Pelo que eu pesquisei, existem basicamente três teorias sobre a origem do nome Bangu. Eu vou usar aqui aquela que é mais aceita, que é a palavra Bangu. Ela é de origem tupi e significa paredão negro ou anteparo negro. Por quê? Vou voltar aqui à imagem. Vocês podem perceber que o bairro de Bangu ele é cercado por formações montanhosas, tá ok? Bangu é basicamente um vale, que é uma área baixa, seria uma espécie de planície, cercado de elevações mais altas, nesse caso, morros e maciços, tá ok? E bem antigamente, lá em 1600 e alguma coisa, 1700 e alguma coisa, essa área ela era bastante arborizada. E essas árvores que circundavam o bairro de Bangu faziam uma sombra, né? E essa sombra, ela refrescava o ambiente. Então, acredita-se que devido à sombra da cobertura vegetal em volta dessa área baixa de Bangu, deu-se esse nome de paredão ou anteparo escuro, né, devido à sombra. Voltando aqui comigo. Então, professor, o senhor quer dizer que antigamente o bairro de Bangu era mais frio? Sim, com certeza. Por quê? Nós temos aqui dois fatores que eu vou fazer uma inter-relação entre eles, que é o fator físico e o fator antrópico. Eu já expliquei na outra aula o que é antropização, mas se você esqueceu, eu volto aqui, tá? Porque aqui, como diria os meus alunos, o bagulho aqui é neurótico. Não, acho que eles falam neurótico, né? Acho que é assim que eles falam. Por quê? A antropização é a ação humana dentro de um território. E como que ocorre essa ação humana? Desmatando, construindo as casas, os condomínios, asfalto, o trânsito, tá ok? É basicamente a sociedade transformando o ambiente em que ele vive. Então, você pega o fator relevo, que é um vale, é uma área baixa, tá ok? Cercada de morros, é onde o processo de entrada e saída das correntes de ar é bem dificultoso devido a essa causa natural que é um vale. E você pega isso somando a ação humana, que você desmata as encostas, você coloca asfalto, tem poluição, tem as fábricas, tem o trânsito agora. Então, todo esse ar quente e poluído, ele se acumula. É como se Bangu fosse uma espécie de panela tampada e aquecida. Então, pensa bem, você está em uma área fechada, cercada de morros, onde o ar não circula tão bem, aí você desmata as áreas em volta, o que trazia uma certa, assim, fazia com que o clima ficasse mais ameno, você não tem mais, aí você asfalta, e o asfalto, ele costuma intensificar o calor. Como assim?
Tem uma coisa que eu vou explicar aqui para vocês, que é a questão da... tem a temperatura e a sensação térmica. Vou explicar aqui a diferença. Por exemplo, você olha assim, tá marcando ali naqueles termômetros que tem nas cidades 40 graus. Mas, poxa, você está sentindo que não está 40 graus, está muito mais quente. Por quê? Existem fatores também externos que elas afetam como você percebe a temperatura em sua volta. Por exemplo, o vento, a poluição, a ausência de árvores, a altitude, a radiação solar. Então, o clima ali pode estar marcando o quê? 40 graus. Porém, você está se sentindo como se tivesse 45, 48, 50. E isso é ruim. Então, isso que é a sensação térmica, é a temperatura mais os fatores externos que elas atuam junto ao seu corpo, que você percebe que o clima está muito mais quente do que ele realmente é. Tem até um trecho de uma canção que eu lembro bem, que é assim: Rio 40 graus, cidade maravilha da beleza e do caos. Por que Rio 40 graus? Porque o Rio ele é quente e a temperatura é um caos também. E Bangu a gente pode ver isso. Vou mostrar aqui em mais um slide. Vamos lá. Tá vendo? Isso é um ovo que foi cozido dentro de um mini mercado ou de uma mercearia. De tão quente. Por quê? É o que eu falei. É a sensação térmica. Além de estar muito quente, o ambiente estava muito abafado, que aumentou a temperatura e fez com que o ovo cozinhasse ali mesmo. Mais uma. Vamos lá. Esse é emblemático. É uma caixa d'água que derreteu, né? Porque você pode ver que essas telhas aí, elas absorvem muito calor e frio também. Então, você pega uma temperatura de 48 graus, multiplica, né, com a intensidade de calor que essa telha ela causa. Isso causou uma espécie de dilatação, se não me engano, nesse plástico, e a caixa d'água simplesmente derreteu, tá ok? Vou mostrar aqui mais um slide. Como que a temperatura aqui no Rio e em Bangu, ela é meio doida. Tá vendo essa imagem? Tá marcando 41, beleza? O louco clima do carioca. Pá, pá. Tem uma imagem aí com o pessoal usando o cachecol, que é o seguinte, né? Aqui no Rio fez 20 graus, a gente acha que é Europa, né? A gente bota cachecol, casaco, eu sou um deles. Então você acorda pela manhã. Isso acontece muito em Bangu também. Você tem frio, você acorda tipo umas 5, 4 horas, tá muito frio. Durante a tarde, ali ao lado, o sol vem rachando. E à noite, se você pode ver ali, ó, tem umas nuvenzinhas indicando que vai chover. Então, você tem vários climas, várias variações do tempo em um mesmo dia. Durante a manhã, pode voltar aqui para mim. Então, durante a manhã, você sente frio. À tarde é um calor que, meu Deus do céu, e à noite chove. Então, você pode ver que tem vários elementos do clima em um único dia. E como eu estava falando da questão de Bangu, né, eu vou pegar aqui um atlas. Para potencializar ainda mais isso, Bangu ele é cercado por dois maciços, que é o maciço aqui, ó, maciço da Pedra Branca, tá? E em cima temos o maciço de Jericinó. Bangu fica mais ou menos nessa parte aqui intermediária. Então, você pode perceber que essa área aqui é uma área em que a circulação de ventos ela é muito comprometida, tá? Devido ao relevo, né, que essa área tem, tá ok? Deu para pescar? Vamos lá, voltando aqui para mim. Então, como eu estou explicando aqui, Bangu tem essa característica de ser muito quente, é a fama de Bangu. Tu mora onde? Bangu. Caraca, Bangu é muito quente. A gente pensa em duas coisas, que Bangu é quente e tem presídio. É isso que eu escuto bastante. Mas não, gente, Bangu tem uma história muito rica. Eu tenho um canal pessoal que é Professor Roberto Feitosa, que nome original, né? É o Professor Roberto Feitosa, em que eu tenho um vídeo em que eu fiz uma aula passeio com os meus alunos em Bangu. O pessoal, poxa, professor, Bangu, tem o que em Bangu pra gente ver? Tem várias coisas bacanas lá. Tem uma história, a história de Bangu, ela é grande, é extensa, rica e bonita também. É assim que eu acho que Bangu, ele é um diferencial
nos bairros da Zona Oeste, pela história, pelo seu processo de formação, tá ok? Então, vamos lá, falei sobre relevo, falei sobre a questão do processo de antropização, que vocês já entenderam, tá ok? Vou pegar aqui mais um mapinha aqui no slide, tá ok? Vamos lá? Aqui, tá ok? Então, gente, eu marquei aí com vocês esse círculozinho vermelho, esse é o mapa da cidade do Rio, tá? Com os seus bairros. Como esse mapa está muito pequeno, os números e os nomes, né? Eu circulei só a parte de Bangu. Você pode perceber que Bangu está muito no centro geográfico desse mapa. Mas o interessante é o seguinte, se você for pegar o nome dos bairros, o bairro número 1 é centro, centro da cidade. Mas, professor, se é centro, por que ele não está no centro do mapa, mais ou menos como Bangu está? Pode voltar aqui para mim. Porque, gente, quando eu falo de centro da cidade, ali é o centro econômico, era o centro político, financeiro, tá ok? Então, esse negócio de centro geográfico, ele muitas vezes não tem tanto a ver. Tanto é que Bangu fica mais próximo ao centro do mapa da cidade do que o próprio centro, tá ok? Então, são essas características da antropização que eu falei, que é poluição, processo de ocupação, tá ok? Que fez com que o clima de Bangu ficasse muito quente. Por quê? Tem essa dificuldade da circulação do ar, e o ar não é só quente, ele é poluído também. Por quê? Essa poluição, por exemplo, dos escapamentos dos carros, dos caminhões, das motos, elas demoram muito para se dissipar. Então, devido a esses dois processos, tanto é que eu boto bastante nessa tecla, que é relevo e processo de antropização, que é a ocupação humana. Bangu tem um ar muito quente e poluído também. E devido à dificuldade de circulação dos ventos, é comum em alguns dias do ano, não tá quente, mas o vento ele não circula, fica aquela coisa que a gente fala, tá um mormaço, né? Esse mormaço, né? Por quê? Essa dificuldade do ar circular. Tá ok, gente? Deu para vocês entenderem? A aula é meio curtinha, tem que dar uns resumos básicos, mas agora vamos finalizar com o nosso desafio, ok? Vou pegar aqui o slide aqui. Vimos várias coisas interessantes sobre um bairro que, a princípio, não é tão famoso. Mas você já observou o seu bairro? Pesquisou sobre a história dele, a origem do seu nome? Faça uma pesquisa sobre a história do seu bairro. Pesquise a origem do nome dele. Pesquise como ele era em tempos antigos. Você vai se surpreender. Tem uma dica aí do site do IPP que ele traz assim, bastante informações sobre os bairros. Voltando aqui para mim, para a gente poder encerrar. Então, pessoal, bairros como Bangu, Realengo, Vila Valqueire, Vila Vintém também, Ipanema, Copacabana, cada um tem a sua história. O nome do bairro conta um pouco também da sua história. Então pesquisa aí sobre o seu bairro, qual é a origem do nome dele, como foi que ele se iniciou, quando foi que ele virou um bairro. Pesquise mais sobre a sua história, tá ok? Que é muito importante nós conhecermos as nossas origens. Tá bom, querido? Então, eu vou me despedir de vocês, tá? Não esqueçam de dar o like, comenta aqui embaixo, tá? Se inscreve, assista os vídeos dos outros professores também, tá bom? Então, ó, um beijo, um queijo e tchau!